Um protagonista que é desprezado por ser o fracasso de uma raça de super-humanos classificados por níveis, aceita qualquer trabalho humilde para sobreviver, mas por causa disso vai ganhando força própria, e quando desperta seus poderes, se torna intocável. Então, em uma tarde tranquila de segunda-feira, pode aparecer Behemoth para pisar em algumas crianças que estiverem por perto. E é aqui que deve aparecer a Liga dos Heróis mais poderosos, pelo menos até conhecermos o integrante mais fraco, Jason. Todos sob o comando dessa cópia do Homelander com um poder absurdo. Um show incrível, mas não tanto para pessoas como a protagonista, Mank, que ignora tudo isso levando uma vida de rotina muito entediante. Ou pelo menos era assim até que o caos bate à sua janela. Com um herói que ao protegê-la faz com que ela acredite que ele é o tipo de pessoa a quem tudo dá certo. Porém, um parasita do pingente dela escapa e infecta a garota, causando a condição mais aleatória possível. E se ela chegar a se entediar de alguma forma, o parasita vai consumindo seus órgãos, um pouco do seu sangue, até a morte. Uma notícia incrível para uma assalariada de escritório quase depressiva que decide aceitar seu destino. Jason sabe de sua responsabilidade, e quando ela brinca sobre trocarem de vidas, isso não acontece exatamente assim. Mas enfim, vamos ver, já que temos o Viniano no dia em que não foi derrotado, fazendo as funcionárias e o chefe de reféns. Apesar de o Prota lutar bem corpo a corpo, proteger Mank dificulta para ele. Antes de ficar parado, ele distrai o inimigo, que busca um robô com inteligência artificial. E embora todos acusem a garota por sua aparência de NPC, por trás aparece o verdadeiro chefe como um robô perfeito para levar o inimigo para o vazio. No entanto, ele acaba puxando Mank e é o protagonista de toda uma sequência épica em que desce, chega primeiro ao chão, se prepara apenas para deixá-las cair da maneira mais inútil, deixando a garota em coma, que vê toda a sua vida entediante passar diante dela. E é aqui que tudo muda, já que ela faz do protagonista seu escravo. Afinal de contas, trata-se de um herói que vai encher a vida dela de aventuras. Inclusive, já que está trabalhando, ele se prepara para pedir demissão, zomba de todos os assalariados, do seu colega gordo, só para chegar ao escritório e ver o protagonista limpando janelas. E é que a vida de um herói não é o que parece. Na verdade, comer como eles têm feito até agora e gastar vem dos próprios economias. Por causa disso, o cara está com um passo de viver debaixo de uma ponte, já que entre os heróis, ele é o que tem o ranking F mais perfeito. Embora a diferença de gravidade lhe dê força e velocidade, ele só a usa para carregar bons fardos. Por hora, ele permanece no AP da Mank enquanto ela segue trabalhando. Assim, o Prota precisa investigar legalmente o ocorrido. Se ele deixá-la morrer, não será bom para ele. Então o melhor é buscar dinheiro para sustentá-la. Mas as missões da guilda que ele escolhe, mais difíceis, pagam bem em troca de literalmente morrer. Mesmo assim, essa dinâmica diverte ambos, especialmente quando estão em perigo de morte, já que se expor contra robôs alienígenas superdotados parece um jogo, chegando até a sair nas notícias, mesmo que um pouco ao fundo. Mas quando chega a hora da rotina de trabalhar, eles só querem morrer. É aí que Mank encontra o truque. Antes que o chefe grite com ele entrega todo o trabalho pronto e vai para casa. No entanto, não é totalmente mágico, já que o protagonista fica cuidando da garota para que ela não morra à noite caso o parasita ataque, ele vê estranhos entrando na casa. E são esses mesmos robôs humanoides com IA, que parecem estar procurando por algo e dos quais eles precisam fugir. No entanto, o Mank está escondendo o fato de que, literalmente, na última missão, ela ficou com a cabeça do chefe dela, e ela guardou para si, resolvendo todos os seus problemas no trabalho. Porém, eles já não vivem sem essa ajuda, que é essencial para eles. O Prota se infiltra no trabalho dela para extrair pelo menos a inteligência artificial para um computador, sem saber que isso seria uma armadilha do milionário por trás de tudo, conhecido como One. Como o sujeito sabe que Mank tem algo que precisa, ameaça Jansen. Se não conseguir sem problemas, revelará seu segredo. É assim que durante 2 dias, ele fica procurando o escondido da garota, que obviamente ouviu tudo. É por isso que quando percebe que está sendo vigiada diretamente, One se torna seu chefe. A própria garota tenta chegar a um acordo, pedindo em troca do chip sua própria inteligência artificial. Porém, esses robôs precisam de provas primeiro. É assim que One faz com que ela se passe por ele, na frente do próprio pai. Literalmente, o velho fica surpreso que seu filho, antes desleixado, agora seja tão perfeito. Não é otaku, nunca se masturba, uma loucura, a ponto de começar a parecer estranho. E o velho só quer ter seu verdadeiro filho de volta, comovendo One, que acredita nisso, porque esse velho também é uma IA. É falso, o pai verdadeiro dele não o quer. Mank, claramente entediada de que a vida seja tão absurda, tem uma hemorragia intensa que a leva para o hospital. Enquanto Yazen recebe más notícias porque tem negligenciado muito o trabalho,
Literalmente seu ranking está abaixo do Gordo Otaku, nível 600, então as coisas mudam. Agora ele pega missões mais acessíveis e cria hobbies para manter essa mulher viva. Enquanto isso, Wan, aposentado de milionário, persegue o sonho de ser cantor, embora seja péssimo. E é aqui que aparece a nova missão do protagonista, cuidando desse imortal que está em busca do sentido da vida. Por isso, o mais normal é levá-lo para conhecer pessoas bem-sucedidas. Humanos costumam ser superficiais, e diante de obstáculos ficam estagnados por muito tempo. Como vemos quando o protagonista levanta 300 quilos com um braço só e acaba estragando o sonho do cara. Para vários, no entanto, o velho chama a atenção. Um anúncio de superação em 2 passos para encontrar o sentido da vida. Encontrando outro humano superficial que te faz um discurso motivacional para depois te vender o curso online dele em 2 passos simples e muita mercadoria. Claramente é um golpe, então o imortal quer ir embora, além de deixar uma avaliação muito ruim para o protagonista. No entanto, eles são interrompidos por essa loira com a clara intenção de roubar o rico, derrotando todos os guardas. Como se nada tivesse ocorrido, subjugando o protagonista que, embora forte para humanos, é um fracassado em sua própria raça. Literalmente, essa mulher controla os objetos à vontade, o que a torna invulnerável a projéteis, armadilhas, o que for. Por isso, quando Jansen se liberta da pedra e todos chegam a se animar um pouco, ele continua sendo dominado. E é aqui que eles procuram um plano B. O trapaceiro tem um dispositivo de comunicação com a Liga. Mas como Mank não quer se expor ao perigo, sobra para os guardas que, bem, fazem o que podem, já que a loira vai castigando um por um. Então Jansen decide apostar tudo em um plano onde Mank distraia um pouco a garota com o dispositivo que não funciona, só para que Jansen use seu celular e a garota possa pedir ajuda ao chefe dos heróis nesta cidade. E é preciso dizer, muda totalmente o rumo da cena, com uma entrada épica no local. Um velho de terno que com uma só mão segura a garota deixando o esquadrão de limpeza, enquanto a leva para castigá-la em outro lugar. Ainda assim, Mank, depois de todo esse caos, mostra que é corajosa, mas ela mesma se recusa a reconhecer isso. É quando um novo ataque do parasita a faz adormecer e o assistente de Wan prepara uma grande transfusão que a estabiliza, enquanto Jansen aproveita para acalmá-la, não só com a paisagem da Terra, mas com a mensagem que queria ouvir. Já que em um lugar como a Terra, curiosamente, é inclusivo o suficiente para não diferenciar entre fortes ou fracos. E no final, não importa quem, todos têm seu momento. Situação excitante para os dois, onde Mank decide dar o primeiro passo com esse beijo, em um momento bastante bizarro que os levaria a voltar. Seu relacionamento mais profundo é muito tenso, pois o contato fica desconfortável, já que nesse caso, a mulher passa a sugerir tudo para o lado sexual. Graças a Mo, a garota se acalma e entende que se gostam um do outro, precisam conversar. No entanto, enquanto ela prepara uma surpresa romântica para a noite, o prota está tendo um dia bem ruim, já que está cada vez menos útil em sua liga. Enquanto isso, ele sente o desprezo dos supostos superiores. O chefe liga e diz que pelo seu ranking, ele deve perder a licença de herói. É assim que chega a noite e Mank está feliz pela declaração que vai fazer. E ela encontra o prota exausto, que obviamente ignora a situação, e em alguns casos ele até finge que não entende. Surpreendê-la com a notícia de que, vendo que ultimamente ela já está mais estável, o melhor é se mudar para não causar mais problemas. E como Mank não tem contexto, ele só fica cheio de raiva e frustração. No entanto, pelo menos ele tem com quem descontar, já que aparece novamente o imortal que precisa de um novo favor. E é que o prota o acompanha a um planeta onde seus habitantes vivem muito pouco tempo, e provavelmente isso faz com que eles conheçam o significado da vida mais rápido. Problemas que acabam indo com toda a equipe, para ver criaturas que dedicam seus 3 momentos de vida ao amor: nascer, se apaixonar, ter filhos e morrer. Algo muito simples para o velho, mas que emociona Mank, que está nessa fase, enquanto Yasen a ignora. Assim seguimos com Mo e Wan, que acham uma planta que, ao cheirá-la, induz uma ilusão de amor que não funciona entre eles, pois sentem nojo um do outro, mas sozinhos. Mank atrai todos os solteiros do planeta, induzindo-a a uma ilusão com seus ideais de homem a seu serviço. No entanto, isso é perigoso para sua vida, e Jansen tenta intervir, mas a raiva que a garota sente por ele o impede. Lembremos que o prota fez ela entender que ele só sente responsabilidade por ela, mas não amor. Felizmente, Mo dá uma mão para ele porque o cara não percebe e sabe que a solução é voltar e falar com ela. Claro e bonito. O problema é que ele compete contra ideais perfeitos, que de uma forma ou de outra, cada um tem algo do protagonista. Dá pra entender por que ela gosta dele.
O problema é que esses caras são completos, não dão trabalho, sendo bom, e assim é assim. Ele tenta impressioná-la, mas ela cada vez mais se afunda nessa realidade. Só resta usar a violência, que sempre é a solução, pelo menos até aparecer o milionário com quem ele não pode fazer isso. E quando está prestes a levá-la, ele tira a garota e, com medo de perdê-la, fala tudo o que pensa, desta vez claramente. E aqui naquela noite, obviamente, ele sabia das intenções de Mank que iam além da amizade. Mas passar o dia todo como um perdedor não dá confiança para aceitar uma garota que o vê como herói, sabendo que ela provavelmente é melhor? Mentalidade. Palavras que machucam tanto que fazem com que a garota destrua totalmente a ilusão e agora fique feliz pelo que acabou de ouvir, soltando um "eu te amo". É curioso como finalmente ele é correspondido em uma sequência novelesca de amor puro. Até chegar ao apartamento que o protagonista nem estreia, pois sua amiga de infância, por inveja, o leva para o planeta natal dela, sem possibilidade de se comunicar com a Terra nem com Mank. E é que o lugar, por suas condições extremas, foi o que criou essa raça super-humana para defender toda a galáxia. E agora todos esses heróis estão em uma reunião importante, onde serão designados seus novos cargos, como já haviam informado ao Prota. E é que ele tem uma classificação tão baixa que, se não fosse por um erro um tanto polêmico que melhorou um pouco o número, ele teria que voltar para o seu planeta sem ter como sair. Em vez disso, agora ele pode renovar novamente sua licença, mas com um treinamento extremo, e sua leal amiga Ruby decide acompanhá-lo. Enquanto Mank, desesperada pelo protagonista, procura informações por todos os lados até encontrar o de cabelo verde que conta pra ela como Jansen. Agora ele está em uma ilha com sua amiga de infância. Literalmente ele mandou ela dormir, mas ela, deixando uma má avaliação como herói, acaba destruindo ele, mandando ele também tirar licença. Assim se passam os dias em que o protagonista enfrenta as provas, sendo o menos prodígio. Enquanto isso, Mank tenta viver normalmente, mas Jansen se envolveu um pouco demais na vida dela. Por isso, apesar do sofrimento do protagonista, é ela quem desiste primeiro, caindo em coma ao lembrar do protagonista. Que, como vamos vendo, tem mais valor do que demonstra, já que a obsessão de Ruby vem de quando eram crianças e foram escolhidos. Se você tinha grande poder, era herói, mas se fosse uma habilidade inútil ou nula, te deixavam como instrutor no seu planeta, para as novas gerações. E é aqui que uma pequena Ruby tinha que sentir a frustração e o bullying de não ter poder. Mas o protagonista, sempre animando ela e levantando sua autoestima por anos, a leva a um ponto onde ela conseguiu um poder. Nível S Jansen, nada. Sua força mental foi o que o transformou em um herói. As provas continuam difíceis para ele porque não tem preparo físico, ao contrário do irmão Joe, que descobrimos ser um dos maiores heróis dos últimos anos. Até que ele se aposentou e, curiosamente, deu o pingente que iniciou essa aventura. No entanto, ao lembrar do irmão, sempre é algo positivo. Por isso, ao se recuperar, ele tenta novamente a prova com toda a motivação, começando muito bem. Ele opta por um atalho que é um inferno até para heróis fortes, mas se vencerem, o restante do caminho fica muito mais fácil. Mas a mente deles é destruída, então Ruby decide ir salvá-lo. Mas a surpresa é que Jansen, minutos depois, aparece do outro lado com a garota em seus braços. Sob os aplausos e o respeito dos outros heróis, no entanto, Ruby sabe realmente o que aconteceu. E é que o atalho é um inferno para a mente dependendo de quão forte seja o poder do herói. Jansen literalmente não tem nenhum poder, além da diferença de gravidade que vimos até agora. O cara, ele teve que viver a vida na dificuldade máxima, com os melhores do mundo na sua lista. Mas enfim, ele chega à Terra só para não encontrar Mank em lugar nenhum e ainda tem a última prova para poder recuperar a licença. No entanto, há uma explicação, e é que Mank, depois do coma, recebe a visita de Mo, que a vê totalmente recuperada, como se nada tivesse acontecido. Claramente algo mudou com o parasita, e como Mo é fã de super-heróis, decide levá-la ao seu laboratório, financiado por Wan, para fazer vários exames nela, descobrindo uma habilidade para entortar objetos pequenos. Então, durante vários dias, ela começa a treinar para melhorar sua mente, mas não parece ter grandes mudanças. Porém, certo dia, durante um episódio de depressão causado pelo protagonista, algo desperta novamente, trazendo uma mudança em seu poder que agora a permite refazer as coisas. Os objetos, ou seja, suas emoções influenciam sua habilidade, e é isso que ela começa a treinar, para que no final literalmente destrua grandes objetos. Só de pensar nisso, enquanto isso, Mo parece informar tudo o que está acontecendo para uma pessoa misteriosa, e o plano da garota é transformar Mank na nova heroína deste mundo. Para isso, eles precisam ir a um local remoto que vai levar vários dias para chegar. E esse é o motivo pelo qual Yasen não encontrou ninguém. No entanto, agora junto com Ruby, ele deve viajar até a última prova da licença que os faz passar por muitos lugares.
inclusive mudar de posição na vida, digamos, só para que depois de todo esse sofrimento eles se encontrem no meio do mar, onde um navio misterioso aparece com nada menos que a própria Mank, desta vez muito feliz por finalmente ver o protagonista que ela tem dificuldade de reconhecer com sua nova cor, humilde, mas que a emociona. No entanto, é aqui que nos dão a verdadeira reviravolta, e isso não foi totalmente uma coincidência. Terá muitas coisas para revelar, pois aqui retomamos as histórias. No encontro de Mank com o cara que ela gosta, mesmo parecendo papelão molhado, ela fica feliz em vê-lo enquanto repousam. Ele não sabe que agora a mulher tem poderes e, além disso, é uma heroína independente, por isso tenta protegê-la. Mas Mank está em sua própria missão para capturar um ladrão de peixes. Os mais exóticos até mesmo o têm na mira e atacam com torpedos. Ruby diz que é melhor eles irem procurar os heróis clandestinos pelos quais a Liga está pagando. E enquanto diz isso, percebe que eles estão bem na frente deles. Mas o Prota não pode aceitar que Mank esteja envolvida. Mas aqui eles são interrompidos pela ladra de peixe, que é a mesma loira de antes, e que humilhou o Prota. No entanto, a aura de Mank realmente mudou e mostra um pouco de poder, liberando todos os peixes que ela capturou. Milhões de ienes escapam das mãos dela e a loira, furiosa, quase vira o barco completamente enquanto continua atacando. Então Yasen coloca a garota em segurança, que se lembra da sensação de ser salva, mas o protagonista está tentando enquanto deixa que Ruby coloque todos em segurança. O cara não é muito poderoso, mas tem determinação e acaba acertando um soco no rosto dessa mulher só para receber o dobro de forte. Depois eles ficam em desvantagem na água, então Ruby prepara um cenário. No entanto, é uma batalha impossível. A magia à distância dessa mulher é muito superior à deles e eles também não têm o preparo físico. No entanto, à distância, Mank usa os torpedos restantes para causar dano, algo ridículo para a loira. No entanto, quando seus braços começam a dobrar, seu pensamento muda. A garota está mostrando a todos como controla os objetos à vontade e, distraindo-a, usa o raio laser do navio para superá-la, enquanto a garota só pode fugir, por enquanto. Mank tenta fazer o protagonista se sentir herói, mas para ele isso já é claro, então a leva para um lugar isolado. Ela só pensa que vê-lo novamente a deixa muito animada, mas ele, furioso, diz que ela nunca deve usar esse poder. Os humanos não devem tê-los. Na verdade, se alguém descobrir, os dois estarão acabados. Ela não entende, e o protagonista revela o segredo da Liga para ela. E os sevilhanos? Seus poderes não são de nascimento, mas sim devido a um parasita cardíaco como o que atacou ela. E o mais importante, ele saiu de um pingente que o protagonista tinha. Ele contou que era uma doença terminal, mas não disse que ela ganharia poderes. A garota se irrita por ele esconder isso, pois achava que era especial. No entanto, ao perceber que estão sendo ouvidos, ele os reúne para convencê-los de que revelar o segredo será o escândalo definitivo para os heróis e a Liga. Mesmo assim, Emo pensa como investigadora e em todas as possibilidades. Ainda assim, Mank é a mais problemática. Quando começava a aproveitar a vida, precisa se esconder. E o poder que obteve? Mesmo assim, após refletir, ela se irrita com o protagonista, mas aceita. Se ele achar como devolver seus poderes, ela os entregará sem problemas. Isso leva a uma cena bastante constrangedora, onde eles começam a beber sem controle. E ele, à noite, todos desmaiam por causa da bebida. Ela tinha um sonífero com o qual Mo acaba se aliando ao dono do barco, já que ele está dando os fundos para investigar a garota. E além disso, com essa nova informação, eles podem mudar esse status de deuses que os sevilhanos têm e transformar qualquer humano em um super-herói. Já que a resposta para o poder dessas supostas criaturas invencíveis está em um pequeno parasita, por isso Mank se sente traída. Além disso, eles abandonaram os outros à própria sorte. Mas Mo confessa a ela que, embora tenha se infiltrado em sua vida para obter respostas ao ver seus sintomas estranhos, tudo o que viveram juntas, tanto nos hospitais quanto treinando, foi real, a ponto de respeitar o fato de ela ser uma garota capaz de sobreviver tantas vezes àquelas hemorragias incontroláveis. Ainda assim, ela é uma pesquisadora, precisa cumprir com o cara que investiu tanto dinheiro nela, algo que Mank reflete e permite ser estudada. Enquanto estão deitados, ficaram em um barco no meio do nada. Ruby acha que Mank os traiu, mas não é assim. O protagonista sabe que desde criança lhe disseram que os parasitas escolhiam um anfitrião que representasse coragem e justiça. Embora, na verdade, pensando bem. Existem casos, como o da loira, em que não se sabe mais o que ocorre, pois ela seria uma bandida. Porém, Ruby acredita que o protagonista realmente merece os poderes. Enquanto vemos Mo investigando, fazendo com que Mank se sinta mais confortável, o que o milionário não gosta. Ela não parece uma mulher sequestrada, então ele exige resultados rápidos, e Mo diz que os poderes da garota reagem mais intensamente à excitação emocional.
Mas como a investigadora não parece conseguir resultados rápidos, o cara aparece depois de forma violenta com um monte de seguranças e injeta um estimulante na garota para testar os poderes dela, mas tudo dá errado. Ela perde o controle do corpo e o laboratório explode com uma onda de choque. Enquanto Mank tem muitas hemorragias, está tão grave que o parasita cardíaco entende que o melhor é sair do corpo dele. E agora o milionário pode tomar esse poder, Monk sabe que poderá devolvê-lo para Yasen. Mas também se lembra das próprias palavras, de que apesar de ser uma funcionária fraca, podia lutar pelo que realmente queria. Então, sem pensar, ela pega o parasita e mais uma vez o engole. O milionário quer injetá-la de novo, mas Mank, como pode, tenta escapar, mesmo perdendo muito sangue, ainda assim move objetos e, mesmo encontrando inimigos, consegue deixá-los trancados. Ela avança com o único pensamento de que Yasen apareça para salvá-la. Ele faz o que pode nesse momento, mas quem ela encontra é o milionário com outro estimulante. No entanto, Mio, falhando em seu trabalho, decide detê-lo, já que se separar o parasita do corpo da garota, é muito provável que ela morra. O cara não se importa, ele a agride, deixando claro que quer esse poder pra ele. E Mo, sem opções e com o kit de primeiros socorros, acaba nocauteando ele. Ele corre para doar sangue a Monk, em estado grave, mas guardas surgem enquanto ele chantageia usando o milionário. Mas a garota continua mal, a situação está ruim, e é aqui que ele aparece em alta velocidade, algo que a salva. No entanto, não é assim por acaso, justo traz o chefe com uma obra infinita que estava por ali justamente procurando a ladra loira. No entanto, algo acontece. O cara entende a situação na hora, e já que não tem ninguém para julgar suas ações, tenta acabar com Mank. Se não fosse porque Yasen aparece para salvá-las, enquanto isso o loiro está confuso, dizendo e nos dando algumas pistas, ele sabe que devem matar uma humana que tenha obtido os poderes de um sevilhano. Na verdade, para o prota é melhor assim. Se ele fizer isso automaticamente, o poder do parasita voltará à sua forma original e ele poderá se tornar o herói que sempre quis. Yasen diz que, por enquanto, isso não é sua prioridade, além de se tratar de pessoas inocentes, confiando que o símbolo de justiça para o mundo não os atacaria. Mas sem pensar, ele carrega seu raio laser para explodir o barco inteiro. Todos acabam gravemente feridos, enquanto o protagonista se lamenta por ser tão fraco como sempre. Ainda assim, o loiro reconhece que ele é muito resistente, que se tomasse o parasita poderia até dar uma boa luta para ele, mas é um idiota sem sorte. Isso ofende Mank, que tenta atacar, mas não é muito eficaz. O loiro vai eliminá-los, não é nada pessoal, é pelo bem da sua raça. No entanto, aqui Mo intervém, que apesar de ser humana e fraca, o distrai para se aproximar o suficiente da garota e injetar um estimulante mais estável nela. A garota acorda renovada para o verdadeiro combate. Mas antes, um pouco sobre a vida da doutora, uma mulher que desde criança dedicou todo o seu tempo para ser a melhor pesquisadora, sacrificando todo tipo de interação, até se cercar de alguns que conquistaram seu respeito. Isso não faz diferença para o loiro. Ele vai aquecendo um raio laser enquanto Mank prepara seu poder, mas não é nada ofensivo, na verdade é uma defesa onde ela pode mudar a direção dos raios do Superman e usá-los contra ele. Isso enfurece o chefe, que aumenta a potência, mas o resultado é o mesmo. No entanto, a garota já começa a confiar demais, achando que agora pode atacar e acaba sofrendo uma hemorragia massiva que a faz sentar novamente. O cara tem a vitória garantida, mas Mank recebe o estímulo definitivo quando Yasen segura sua cintura. Isso permite que ela desvie de mais alguns ataques e tenha a oportunidade de escapar no barco. Mesmo assim, o monstro segue facilmente em alta velocidade. Eles só conseguem combinar habilidades para ganhar impulso, mas Mank já está no limite. Mu sabe que os estimulantes funcionam, mas ele injeta tantos de uma vez que é um risco enorme. Ainda assim, é a única saída. O cara está quase alcançando eles. Se não fosse porque a loira aparece com contas a acertar para ferir de surpresa o super-humano. Enquanto isso, um portal leva eles para a cidade, direto ao apartamento de Yuan, conhecida da loira que está furiosa, que a coloca em mais problemas, até mesmo trazendo seu chefe para dentro de casa. Por isso, naquele momento, ela o tira do lugar com outros portais que atravessam outras áreas, outros mundos, até mesmo outros domínios que já foram resumidos no canal. Enquanto isso, as garotas debatem o que fazer, já que o protagonista é irmão de Joe e gosta dele. A loira propõe que ninguém na sala divulgue o que acabaram de ver, enquanto elas vão se encarregar de que o loiro não continue perseguindo ele. Só pedem para a investigadora continuar analisando como funcionam os parasitas cardíacos.
Eles não têm mais opções, então aceitam e a equipe volta para casa. O problema é que com tanta substância no corpo de Mank, ele praticamente explode, a ponto de precisar de uma transfusão de emergência. No entanto, aqui pulamos alguns dias para o futuro, onde vemos como os heróis de Sevilha mantêm sua reputação como seres invencíveis e bondosos. Enquanto Mank volta feliz ao trabalho, o chefe acha estranho, pois ela passa todo o tempo de heroína com o namorado. Mas então Justin tenta ligar para a garota, que não atende por causa da missão. A loira sugere algo diferente, mas Justin mantém sua promessa, relembrando a noite em que a garota sofria e com Justin ao lado sentia-se um pouco melhor. Ela pede que ele não esconda mais coisas importantes dela, já que descobriu que ele entrou ilegalmente na Terra. E aqui Justin cede, confessando para ela que fez isso para procurar seu irmão. No entanto, apesar de ser um herói importante, ele já havia desaparecido, e nesses dias foi quando ele a conheceu. Mank entende o que ele diz, então promete que não usará seus poderes se isso puder ajudá-lo. Mas o Prota já tem um plano, e se ela quiser ser heroína, ele vai disfarçá-la como ajudante. Voltando para o presente, onde ela conta a história para sua colega de trabalho, que por acaso é muito fã de Joe, e que, segundo ela, ele é um dos primeiros sevilhanos a chegar à Terra e formar a Liga. Por isso é um cara poderoso. Ela investiga, mas não encontra rastros dele na internet, nem sinais dos investimentos que esperava que ele tivesse deixado para o protagonista. Isso se ele aparecer e ficar, claro. Grande parte do capital foi para um centro de ajuda, mas Justin aparece no escritório e Mank se esconde dele. Já que basicamente ela ficou empolgada por ser heroína nos primeiros 2 minutos, mas não esperava que fossem missões tão repetitivas. Não era a vida que ela queria, e no fim, sente-se melhor no escritório. Ela sempre fica entediada em qualquer lugar. As coisas parecem mais emocionantes antes de serem conquistadas. E além disso, é o parasita quem escolhe o que o entedia e o que não, como no caso da loira que chega. Nesse instante, sua amiga a expulsou do apartamento porque literalmente ela estava torturando o chefe. Com portais infinitos onde seu poder ficava reduzido e que claramente lhe traria problemas, porque Yuan é uma de suas funcionárias. Nessa reunião improvisada, com Yasen Mank chegando, ela achou que ele estaria bravo por ela ter falhado. Mas ele mostra para ela que nas notícias está sendo reportada a morte do milionário do barco. Claramente, Mo e os outros se culpam por terem abandonado o cara à deriva. Mas o protagonista não acredita que tenha sido um acidente, então eles vão fazer uma investigação no local junto com a loira. Isso assusta Mank, que acha que pode ser uma armadilha. Mas é justamente por isso que o protagonista deve ir, para que os outros não fiquem em perigo. E é a colega de Mank que percebe que essa garota loira se parece incrivelmente com uma heroína. Companheira de Joe há muitos anos, conhecida como Estrela. Também fez parte da fundação da Liga dos Heróis. Mas neste momento, ela está investigando o local onde encontraram o milionário e é surpreendida por um monte de meta-humanos. Ela decide usar seus poderes, com os quais dá uma surra em cada um deles. O lugar fica destruído. No entanto, enquanto informa o protagonista, ela parece cair em uma armadilha em um dos contêineres. Enquanto isso, a companheira de Mank finalmente se lembra que Estrela foi namorada de Joe por um tempo. Eles criaram um relacionamento que toda a cidade queria e apoiava. Inclusive fizeram um filme sobre os últimos dias deles, no qual vemos como, em um dia, salvaram a cidade. Ela se sacrificou pelo líder, aumentando a simpatia do público por esse relacionamento já encerrado. Depois disso, a Liga passou a ser exaltada pela mídia. Porém, se a loira for uma estrela, talvez sua morte tenha sido simulada. Mesmo assim, faltam provas para confirmar isso. E ainda mais porque agora a moça é uma ladra viciada em dinheiro. No entanto, justamente ela chega ao escritório bastante ferida e com um monte de machucados, que Mo a ajuda a curar com um de seus estimulantes. No entanto, não deixam ela descansar e a confrontam diretamente sobre se ela é realmente estrela, algo que ela não pode negar completamente. No entanto, ela ainda esconde coisas, e é nesse momento que Jansen aparece para pedir um resumo dos acontecimentos. Basicamente, a Liga já está ciente de que existe uma heroína humana, estão procurando por ela, mas só encontraram o barco do milionário. Eles o eliminaram e usaram seu corpo para armar uma armadilha e poder capturá-los com os meta-humanos. Então agora está mais do que claro que a Liga é só fachada. Na verdade, aqui temos a verdadeira história. A heroína estrela nunca morreu, só ficou ferida na última batalha com Joe. Mas ao contrário do que o filme mostrou, o mundo acordou em um centro estranho, com a memória confusa e sem saber o paradeiro de Joe. Aqui ela avança pelo centro sentindo-se vigiada, enquanto lá fora parece que sua identidade como heroína foi divulgada como morta. E segundo as notícias, por isso Joe teria ficado deprimido e desapareceu da face da Terra. No entanto, a garota também não é tão inocente assim. A Liga pagou uma boa grana para ela guardar o segredo.
Na verdade, o motivo pelo qual ela agora é uma ladra é que, como já mencionamos, os parasitas escolhem aqueles com quem não se entediam. E para ela era o consumismo extremo. Comprando coisas de forma compulsiva, gastou tanto dinheiro que agora só lhe resta roubar para continuar o ciclo. A questão é que começa a ser revelado o que realmente acontece com a Liga e seu complexo de manter esse status de superioridade. Pelo que sabem, o próximo passo é visitar aquele centro terapêutico onde Estrela acordou, e também para onde foram todos os rendimentos de Joe. Um lugar que parece sombrio, chamado Associação de Compatriotas Sevillanos. No entanto, enquanto todos estão indo para lá, justamente uma das funcionárias desse lugar encontra Ruby, que, sentindo-se perdida neste mundo humano e sem a companhia de Jason, a mulher pode oferecer um bom tratamento para ela. Claramente, a garota inocente está em grande perigo, ainda mais porque acaba aceitando. No entanto, isso e muito mais já será conteúdo para a próxima parte deste Donwa, que na verdade está muito divertido. Assim como tudo, Herói X nos mostra o mundo dos heróis a partir de uma perspectiva diferente. Ele te prende nesse mundo tão colorido desde o primeiro capítulo e com personagens bastante engraçados para o que eu esperava. Se houver apoio neste vídeo, terei a próxima parte pronta instantaneamente quando chegar a 2.500 curtidas. Quanto à animação, eu tento colocar o maior número possível de cenas, mas ela realmente se destaca em certos momentos. Isso sim, ela é bastante colorida quando precisa ser, um pouco mais séria nas batalhas e muito fluida. Então combina muito bem e torna a série digna de ser aproveitada por completo e em tela grande. Da minha parte é isso, espero que tenham gostado do resumo, nos vemos na próxima parte. E como disse meu pai, eu me despeço de vocês. O próximo vídeo